Vamos lá, vamos para mais um assunto. O jornal Estado de São Paulo fez um levantamento com os novos deputados, aqueles que se reelegeram e também os que vão chegar à Câmara em janeiro. Os deputados eleitos que vão tomar posse no ano que vem, diz o jornal, são mais favoráveis a discutir uma reforma da Previdência do que os atuais parlamentares. Na conta do Estadão, 227 votariam a favor do endurecimento das regras. Isso representa 44% da casa, ou seja, seriam precisos aí 81 votos para se chegar aos 308 necessários para se aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Essa é a pergunta do 3 em 1 para você e também para Vera Magalhães. E aí? Olha, Silvia, o jornal ouviu bastante deputados, mas nem todos quiseram se manifestar. Dos que se manifestaram, a maioria foi pró-reforma da Previdência, mas é uma disposição de motivos bem genérica. Quando você começa a descer aos detalhes da proposta, esse apoio começa a ficar mais difuso. Quando você pergunta, por exemplo, você é a favor de fixação de umidade mínima? Já cai bastante esse quórum. Quando você pergunta se é a favor de uma regra de transição mais dura, idem. Então, você falar que é a favor da reforma da Previdência pode ser trend. Você pode estar ali alinhado com os novos tempos. Estou atento aí aos problemas fiscais do país. Mas quando você começa a descer as minúcias dos projetos, aí o sujeito já começa a pensar, não, aqui fere o interesse do meu grupo de apoio, não, aqui já não pode mexer, porque quem sabe eu tive muito voto nesse setor, vou me queimar. Então, é um tipo de negociação muito difícil de fazer, essa de reforma da Previdência. E quanto mais você começa a abrir gavetas para fazer exceções para esse, para aquele outro segmento, aí então vai se tornando quase impossível. Vai virando um cubo mágico que você não consegue nunca combinar as cores. Então, eu acho que o Jair Bolsonaro, chegue a 60% ou não, isso importa muito pouco, vai chegar como presidente com um lastro que a urna vai lhe dar, que seria possível, tornaria possível aprovar uma reforma da Previdência. Mas ele tende a estar com esse projeto costurado, e não me parece que ele esteja. Parece que ele também está muito ainda sensível a esses grupos de pressão aqui e ali, sem saber direito como vai costurar esse projeto. Se chegar dessa maneira frouxa, desarrumada, falando quero fazer uma reforma da Previdência, sem dizer muito claramente qual ela é, primeiro que já bagunça com esse novo Congresso, já vira aí vai virar o velho balcão. E segundo, que ele perde aquele punch inicial que ele tem do mercado, está acreditando muito que ele fará essa reforma. E aí, Andreasa, o que você acha? Só citando mais um dado aqui da reportagem, mesmo aqueles que apoiariam a uma mudança ali na Previdência, são resistentes quanto à fixação da idade mínima para se aposentar, o que é um dos pilares, um dos principais pontos, e também a equiparação das regras de aposentadoria do funcionalismo ao INSS. Silvio, eu quero ser agora mais claro, tentarei ser mais claro do que normalmente eu sou ou pretendo ser. O Jair Bolsonaro tem um histórico. As pessoas têm direito e, de fato, progridem, avançam, mudam de opinião, legitimamente, organicamente. Mas o sujeito tem um passado. O passado não é indicativo de crença no que representa uma reforma da Previdência e o enfrentamento da questão fiscal. O Bolsonaro, até 2014, quando ele dá um salto em termos de percepção eleitoral, ele era um representante de nicho, de corporação. E, historicamente, defensor de corporações, de interesses de funcionalismo público, do alto funcionalismo público, contra o que representa uma reforma da Previdência. Não é retórica, é manifestação, é voto de um parlamentar. Ok? Isso é muito importante. Agora, ele chega à condição de virtual presidente da República, com um discurso liberal que decorre da associação do Paulo Guedes, acima de tudo, né, como imagem, muito eficiente do ponto de vista eleitoral, mas pouco convincente ainda na prática. É evidente que é pouco convincente na prática. Não há um plano claro apresentado até agora, há ambiguidade, uma certa vaguidão, e, de fato, concretude depende do começo de um governo. Não adianta, porque o eleitor não é trouxa
e o mercado tampouco, não adianta começar o governo com um pacote exclusivamente anticorrupção e de redução de ministérios e de cargos comissionados, dando a ideia de que está enfrentando o verdadeiro problema econômico do Brasil. Não estará. Se no primeiro semestre de 2019, especificamente nos primeiros 100 dias, o Bolsonaro, eu espero que ele já apresente isso, essa intenção, essa agenda no domingo, uma vez eleito. Se ele não apresentar um pacote de enfrentamento da questão fiscal, com destaque para uma reforma da Previdência de verdade, sem ser essa paulatina, feita aos pouquinhos e que preserva o funcionalismo público, se ele não fizer isso, o governo dele vai ter problemas sérios muito rápido. Porque ele terá governabilidade no começo, ele terá capital político para avançar numa reforma que é consenso na sociedade. É preciso fazê-la. Se ele, repito, se ele não fizer, ele vai sofrer as retaliações do mercado. E não é retaliação do mercado, é muito simples, é o dólar disparando, pressão inflacionária, falta de investimento. A gente sabe o que acontece. E é o caminho para um governo encontrar o desgoverno, sair do eixo. Se, repito, para encerrar essa minha intervenção, se não fizer uma reforma da Previdência, pelo menos igual a essa, já diluída, que está na pauta do Congresso, a do Michel Temer, a máquina, a engrenagem, o Brasil vai parar. Vai lá, Joel, para a gente amarrar esse bloco. É muito importante a gente sempre lembrar por que esse tema da reforma da Previdência volta tanto. Tá? Ele volta tanto porque ele é um tema central para o grande desafio econômico que o Brasil passa. O desafio que é o seguinte: o Estado brasileiro está quebrado. Ele arrecada menos do que ele gasta e não há solução possível para isso, porque mais de 90% dos gastos dele são obrigatórios. O presidente não tem autoridade sobre isso. Dentro desses gastos, grande parte é da Previdência. O Estado brasileiro está gastando cerca de 40% do gasto primário dele com despesas da Previdência. O Brasil, para você ter uma ideia, gasta com Previdência, o Estado brasileiro gasta com Previdência o equivalente ao que o Estado japonês gasta em porcentagem do PIB. Só que o Japão é um país de idosos. O Brasil é um país que está muito longe de ter a idade média do Japão. E conforme a população brasileira envelheça, esses gastos com a Previdência vão explodir também. A situação é gravíssima. A curva de gastos do Estado brasileiro não para de crescer. Nosso estoque total de dívida ainda não é dos mais altos do mundo, mas ela vem aumentando de forma muito rápida. E se nada for feito, vai continuar aumentando e aí sim vai se tornar insustentável. A reforma da Previdência é essencial para mudar isso. E para tirar esse desequilíbrio, esse fato de que o Estado brasileiro está gastando com os idosos aposentados o equivalente de países que têm muito mais idosos como proporção da população, né? Para isso, mudar essa idade, estabelecer essa idade mínima da Previdência vai ser importante, mas principalmente também entrar no regime ultra privilegiado do funcionalismo público. E isso é o que a reforma do Michel Temer propunha fazer. Ela já passou por diversas alterações, ela já é muito mais fraca, muito mais tênue, muito mais mutilada do que ela era originalmente, mas ainda é melhor do que nada. Ela já está circulando no Congresso e eu acho que existe entre os parlamentares e entre os novos ainda mais uma percepção de que alguma reforma da Previdência tem que acontecer, senão o Estado brasileiro vai quebrar. E daí não é uma questão de ser mal, de querer tirar dinheiro de ninguém, é que não vai ter dinheiro para pagar. Então alguma reforma da Previdência vai ter que acontecer. O Bolsonaro já andou dizendo que essa reforma aí não passa, ou seja, está sinalizando que a gente vai ter uma reforma ainda mais mutilada do que essa, que preserve ainda mais talvez algumas categorias do funcionalismo, que permaneça alguns privilégios aí. A situação brasileira é séria. Ou a gente enfrenta isso de frente, ou a gente está se encaminhando para um buraco. E não adianta a gritaria ou a briga ideológica no meio disso. Isso é uma realidade aritmética, uma realidade dura que o próximo presidente vai ter que enfrentar. Espero ver uma resposta disso do governo Bolsonaro. O próximo Congresso, que eu já critiquei muito, mas tende a ser mais favorável à reforma da Previdência, isso é positivo. Agora, tem que ser uma reforma da Previdência que olhe e tire dos lugares certos, dos setores mais privilegiados, e que não bote tudo nas costas da população mais pobre, como eu temo que talvez seja a tendência.